Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouquinho com o Mentor Neto, que é publicitário, pai de 3 filhas, mas mais do que tudo ele é um grande observador aí do cotidiano. Neto, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês. Maravilha. Ô, Neto, a gente vive um momento do politicamente correto radical, né? Nos anos 80 a gente via Chacrete sábado à tarde ali na televisão e tal, os Trapalhões faziam piada de todo tipo que você possa imaginar, e hoje em dia a gente não consegue mais nem defender uma causa a qual a gente não pertença, porque senão a gente é linchado aí nas redes sociais. Quando que a gente vai se libertar disso, e desse politicamente correto e dessa patrulha? O que você acha? Eu acho que é temporário, eu acho que é passageiro, não as conquistas, né, mas a dificuldade de você ter um interlocutor, né, nessa história. Eu acho que não tem outro jeito para mudar se não for uma mudança radical que tenha preconceito inverso, né? Como acontece muito hoje, né? Você começa a ver a minha geração, principalmente, quando eu converso eu tenho 2 diálogos, né? Quando eu converso com gente mais nova, eu concordo com tudo que eles falam, não, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Assim. Aí quando eu converso com os mais velhos, eu falo, meu, que gente chata, não dá para conversar, né? Mas eu acho que é o único jeito de conseguirem essa mudança. Às vezes eu tenho a sensação que essa geração esquece que eles só estão fazendo isso porque a nossa geração ensinou eles assim, né? Que precisava mudar, né? Que eles, de certa maneira, eles culpam as gerações mais velhas pelo ethos atual, mas essa geração mais velha também abriu espaço para que eles discutissem isso, né? Até porque talvez conversar sobre coisas polêmicas fosse mais tranquilo, né? Claro, a gente foi abrindo esse espaço. Eu digo assim, que apesar de achar que tem um radicalismo exagerado, necessário, mas exagerado, eu aprendo muito com as minhas filhas, assim, né? O tempo todo tem inputs que elas me dão, assim, que eu digo, pô, é verdade, né? Pode contar uma história rápida, assim, desse tipo de coisa? A minha filha do meio, ela estudava numa escola que tinha um negro, tinha só um, né, na escola inteira, que era uma menina amiga dela. E aí um dia ela falou assim, fulana vai em casa. Aí eu falei, qual que é a fulana? É a loirinha? Não, você conhece a fulana, eu não quero falar o nome dela, enfim, a Cláudia. Eu falei, não lembro quem é a Cláudia. Quem que é a baixinha? Não. A gordinha? Não. A negra? Pai. Eu falei assim, mas por que eu falar a baixinha não é problema, a loirinha não é problema, a gordinha não é problema, mas falar que ela é negra? É uma característica dela, não é preconceito. Aí ela fez assim, baixinhas já foram escravas? Aí eu falei assim, entendi, próximo assunto, né, elas têm muito claro, não é uma coisa que quem olha de fora acha que é meio modinha, né, mas não, elas têm muito claro todos os argumentos, né? Agora, falando um pouco de eleições e tal, né? A gente tem agora essas tecnologias tipo Cambridge Analytics e tal, que fica manipulando aí as massas via rede social e tal. Tivemos o Brexit, que foi nesse sentido e tal. Se a gente está vivendo uma era em que a rede social consegue manipular o grande povo, que é quem escolhe os governantes, será que a democracia não anda meio falida? Eu não sei até que ponto mudou, né? Acho que não é a rede social que manipula, né? Quem manipula é uma meia dúzia de caras que têm domínio sobre isso, né? Se fosse assim, eu estava rico, né? Porque, pô, né, se fosse, né, tem seguidor lá, dou um jeito de ganhar. Eu não consigo ganhar um tostão com aquilo, né? Com rede social. Não consigo ganhar R$1 com aquilo. E tem gente que sabe usar direito, mas eu acho que a minoria que consegue manipular, aliás, eu acho que quem consegue manipular é uma minoria mesmo, né? Assim, é muito pouca gente. Mas com um resultado assustador, devastador, né? Mas que eu acho que no passado também tinha, entendeu? Mesmo sem rede social, né?
O populismo não nasceu agora, né? Você usava outras ferramentas que eram as ferramentas que estavam disponíveis. Acho que precisava de mais talento, né? É inegável você dizer que o Lula da década de 70, ele tinha um talento para fazer aquilo, para falar com a massa, né? Hoje você precisa menos talento e mais informação, mais data, né? O documentário que fala o Privacidade Hackeada ali? Aquela mulher é um perigo, né? Aquela mulher, você vê no ponto de ônibus, você fala, essa mulher é uma pessoa normal. Exato. Ela derruba governos, né? Ela decide o que ela quer e faz isso quase com ironia, né? Estou brincando aqui com esse negócio. Então eu acho que hoje, o que antigamente você precisava de talento para ser populista, para ser um Che Guevara, para ser um Hugo Chávez, para ser um Kennedy, para ser um Lula, eu estou botando todo mundo no mesmo balde, porque era gente que conseguia falar com a massa. Você tinha que ter talento. Hoje você não precisa ter talento. Se você tiver informação, você faz exatamente a mesma coisa. Essa história da crise na Amazônia, da fumaça e tal, eu me acho uma pessoa razoavelmente esclarecida. Mas sabe quando você lê notícia e você não tem certeza se você pode confiar naquilo? Porque um fala que é verdade, o outro fala que é mentira. Isso vai só piorar, né, com o tempo. Assim, a gente está... Quando você vê a história de deepfake, o que vai acontecer... Eu não tenho muito medo de tecnologia assim. Eu acho que do mesmo jeito que a gente desenvolve tecnologia para o mal, a gente desenvolve a contra-tecnologia para atacar isso, porque senão já tinha acabado o mundo, né? Assim, com a internet mesmo, se tivesse uma força, né? O lado negro da força assim, fosse muito mais poderoso, já teria acabado. Então é um equilíbrio constante de coisas, né? Eu acho que em pouco tempo vão começar a aparecer ferramentas também que digam para você, ó, isso aqui é confiável, isso aqui não é confiável, né? Hoje o fake news é um vírus, na verdade. É a mesma coisa que eram os vírus de computador no começo, né? É verdade. Precisa ter uma defesa para esse vírus, né? E alguém, eu acho que vai estar se pensando nisso também, porque senão é o caos, né? É verdade. Agora, falando um pouquinho de privacidade, né? A gente está vivendo aí uma época em que a gente fica trocando informações pelo conforto de você receber a dica do próximo série que você vai gostar e tal. Qual que é o futuro disso? As pessoas acreditam ou têm medo? Ou como é que você vê essa questão de privacidade das pessoas se abrindo tanto aí na rede? Eu pensava como você até 3 meses atrás. A gente recebeu outro dia na agência uma empresa que trabalha com dados. Eles não têm opt-in, né? Então eles não podem falar com as pessoas com que eles têm os dados. Mas eles podem, anonimizando essas pessoas, eles conseguem tirar clusters dali, né? E falar, você quer falar com mulheres que têm um Fiat, enfim, eles conseguem tirar isso. Acabou. Assim, foi uma coisa que eu fiquei absolutamente chocado. Talvez seja ingenuidade minha de não ter visto isso antes, não ter percebido isso antes, mas o cara falou assim para mim, me dá teu nome aqui. Ele tinha um dashboard assim, né, me dá teu nome. Eu falei, Mentor Furquim Muniz Neto. Ele falou, vou escrever errado, tá? Vou escrever... Ele escreveu errado e ele sabia o meu salário, ele sabia onde eu moro, ele sabia todos os carros que eu já comprei na vida, que foram 3 ou 4, sabia o meu apartamento que eu comprei quando casei. Ele falou assim, esse apartamento, eu falei, isso eu comprei em 96. Vamos ver quem é vizinho lá. Bateu, você vê uma lista de vizinhos. Quer dizer, as informações estão todas aí. É uma ilusão a gente achar que existe alguma privacidade, né? Não existe privacidade nenhuma. O cara sabia tudo da minha vida, assim. Tudo. Ou seja, é pior do que ficar recebendo o e-mail lixo ou mas é muito pior. Né? A mala direta e tal, muito né? Pior. E assim, e quando eu perguntei para ele onde estavam essas informações e como ele pegava essas informações, que eu achei que era um mistério, assim, ele falou, o carro está no Detran. Está aberto no Detran todos os dados, né? O balanço da sua empresa é público, né? Então a gente vai no balanço, vê o teu percentual de sociedade, calcula mais ou menos quanto deu e faz uma estimativa de quanto você ganha. É uma ingenuidade a gente achar que a gente consegue controlar a privacidade da gente. Isso acabou, a gente vai ter que... Assim como eu acho que fronteira acabou também, né? O que adianta você proibir o jogo aqui no Brasil? Se o cara entra na internet, aposta
aposta em hóquei na Inglaterra. A gente está, eu acho que a cidadania está muito atrás da internet. Da realidade, muito né? Muito atrás, assim, está décadas atrás. Né? E, assim, agora falando um pouquinho de rede social e haters e opiniões, etc., né? A gente tem visto aí uma tendência de surgir lei para processar o cara porque falou uma mentira. Sim. Ou agrediu a honra e tal. No final, como é que a gente vive hoje em dia nesse mundo em que, será que se eu falar, eu acho que ele é mentiroso, eu me dou bem, e se eu falar é mentiroso, eu não me dou? Eu mudei muito o jeito de escrever, assim, de usar palavras, né? Porque você começa a ficar com medo, das duas coisas, né? O legal no sentido de jurídico, né? O risco legal, pelo menos no meu caso, eu não tenho muito, não. Mas o hater eu tenho preguiça, assim. O hater dá preguiça. Eu uma vez escrevi na Isto É, eu tenho uma coluna na Isto É, na última página da Isto É. E eu escrevi que o Temer, ele parecia que tinha usado o mesmo cirurgião plástico que a Gretchen. Né? Porque não deu certo. A Gretchen te odiou. Ela fez um vídeo saindo da piscina, assim, falando, eu não sei se esse mentor é gay, se é trans, mas eu queria mostrar o meu corpo para ele, assim, sabe? E eu falei, cara, essa mulher vai me processar. Eu acho que foi a primeira vez que eu pensei isso. E óbvio que eu errei. Né? Mas uma coisa, como é que você, né? Mas eu achei que, como no Facebook, que ninguém era ia ler, uma entendeu? coisinha boba. Que ninguém ia ler mesmo, assim, né? Mas as coisas se espalham muito rápido. Então, principalmente com esse governo que a gente tem hoje, eu tenho preguiça dos haters e um certo medo de que eles comecem a usar a autoridade que eles têm para impedir que você fale o que você quer falar. Que não é o que eu falei da Gretchen. Isso eu acho que é uma grosseria, uma agressão e tal. Mas eu poder falar que um ministro é incompetente, né, é meu direito, né? Eu pago o salário desse ministro, né? Não, e depois, assim, lógico, a grosseria é desagradável, mas ainda assim você tem um monte de gente que é desagradável. Sim. Que você acaba convivendo, né? Daí para você impedir a liberdade de expressão... Eu continuo achando que a plástica dela não ficou boa. As plásticas não ficaram boas, mas assim... É a sua opinião. É a minha opinião, mas eu vou evitar falar isso em público. Eu estou falando aqui só... Porque não é público. Ai. Mas enfim, assim... Mas aí que está também, eu acho que vai uma diferença muito grande de você falar isso de uma pessoa comum e falar isso de um político, porque teoricamente os políticos estão ali para te servir ao contrário, né? A gente organizou a sociedade e falou, bom, vamos botar um pessoal aqui para impor as regras que a gente acha que são legais, né? Então eles têm que ser... eles têm que estar disponíveis para crítica, né? Mas também tem que ser disponível, talvez, para uma crítica focada na atuação dele como político, né? Mas eu fico pensando que a pessoa hoje, para entrar na política, tem que pensar muito bem se ela quer ser analisada no o que ela faz no fim de semana, se ela toma umas a mais ou não. Mas vai ser, né? Vai ser, assim, eu acho que é price of entry. Se você decidiu ser político no mundo de hoje, você vai ter que aceitar essa realidade, né? Que no passado eu acho que existia também, mas não era tão divulgado. Né? Ou pelo menos ficava mais escondidinho. Ninguém punha a sua foto era no café, no ato. Né? Era no café da empresa. Você se juntava, você viu o imbecil do filho do presidente, que não sei o quê, e não tinha muita consequência. O café, né, o ponto de encontro do café virou o Instagram, virou o Facebook. Aí, com uma abrangência muito maior, exponencial, né? Neto, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado. Foi um prazer, vocês. Inclusive, reencontrar aí depois de tanto tempo. Legal, né? Muito legal. Bem. Valeu. Obrigado. Obrigada a você. E na semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem um vídeo novo para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.